Então, pessoal, na página de número 15, como eu falei anteriormente, ela começa a mensurar a área de um triângulo. Só que da onde surgiu a teoria do triângulo? Surgiu dos quadriláteros. Se você partir um quadrilátero em diagonais, em partes, você vai criar triângulos. Então, teoricamente, a área de um triângulo ela vai ser metade da área de um quadrilátero. Ou seja, a área de um triângulo é sempre igual a base vezes a sua altura sobre 2. Sempre metade da área no caso, de um retângulo. Então, questão de número 1 fala o seguinte: calcule a área de um triângulo com 20 centímetros de base e 4 centímetros de altura. Como vou achar a área dele? Basta multiplicar a base pela altura e dividir o resultado por 2. Então, 20 vezes 4 sobre 2. Daria 80 dividido por 2 é igual a 40. Então, a área do triângulo é 40 centímetros ao quadrado. Na questão de número 2, que é uma questão interessante até, calcule a área da parte colorida nas seguintes figuras. Observe que eu quero só a área colorida. Observe que na figura A, você tem um retângulo, né? Tá, parece meio amarelado. E dentro dele foi feito um triângulo. Aí me sobrou umas partes coloridas. Eu quero a área que me sobrou. Mas como é que eu vou achar a área que me sobrou? Essa área que me sobrou, ela vai ser calculada da seguinte maneira. Vai ser a área do retângulo menos a área do triângulo. Se eu pegar um retângulo e retirar, subtrair o triângulo, a área dele, eu vou ter a parte que me sobrou. Então, o que fazer? Eu vou primeiro achar a área do retângulo. Como fazer isso? Base vezes a altura. Então, ficaria 4 vezes 3, que é igual a 12. Depois, eu vou achar a área do triângulo, que é a base, que é 4, vezes a altura, que é 3, sobre 2. Então, 4 vezes 3 sobre 2. Dá 12 por 2, que é igual a 6. Então, 12, que é a área do retângulo, menos 6, que é do triângulo, é igual a 6. 6 centímetros ao quadrado. Uma questãozinha boa para cair em prova, simulado do SAS. Letra B. Letra B tem um retângulo maior, que está meio em verde, e um retângulo menor, que está em branco. Eu quero a área colorida. Como é que eu faço isso? Vai ser a área do retângulo maior menos a área do retângulo menor. A área do maior é 5 vezes 3, que é igual a 15. Do maior é 15. A área do menor é 4 vezes 2, que é igual a 8. Ou seja, 15 menos 8 é igual a 7. Então, 7 centímetros ao quadrado. Ok? Bem interessante essa questão de número 2, tá? Terceira questão. Um triângulo tem a mesma área de um quadrado de 12 centímetros de lado. Qual é a medida da base desse triângulo, sabendo que a altura dele mede 12 centímetros? Ele fala o seguinte, observem bem, que a área de um triângulo é igual à área de um quadrado. Sabendo que o lado do quadrado é 12. Correto? A altura do triângulo, o lado é 12, e a altura do triângulo também é 12. Então, ele pede o seguinte. Ele quer saber, no caso, a base desse triângulo. O que fazer? Primeiro passo. Aí está só a resposta, mas qual é o primeiro passo? É você manusear essa área. A área de um quadrado é o lado vezes o próprio lado. Então, 12 vezes 12 dá 144. Correto? Então, 144. Então, quer dizer que a área do nosso triângulo também é 144.
Mas, como eu sei que a altura dele é 12, 144 por 12, dividido por 12, dá 12. Dá 12. Só que eu quero saber a base dele. Não, mas se eu achei no caso que um valor é 12, a base dele vai ser 24. Porque quando você calcula a área do triângulo, é a base vezes a altura dividido por 2. Para minha resposta aí ser 12, quer dizer que a minha base é o dobro de 12. O dobro de 12 é 24. Quarta questão. Classifique as alternativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Sabendo que na figura as retas são RS são paralelas. Observem bem. Tem 3 triângulos A, B e C. A altura desses triângulos é o espaço entre a reta S e R. Ou seja, a altura deles é a mesma nos 3. Se a altura é a mesma e se tiverem a mesma base, vão ter a mesma área. Mas para ter a mesma área, tem que ter a mesma base e a mesma altura. Aí já começa a primeira pergunta. O triângulo A e o C têm a mesma área? Sim, pois tem a mesma base e tem a mesma altura, ou seja, mesma área, então verdadeira. Letra B, o triângulo B tem metade da área do triângulo C? Sim. Repare no triângulo B, a base dele é 2. No triângulo C, a base é 4. Então, como no caso 4 é o dobro de 2, quer dizer, então, que o triângulo B tem metade da área do triângulo C. Letra C. A altura do triângulo B é metade da altura de A? Não. A altura dos triângulos ela é a mesma. É a distância entre as retas S e R. Letra D. Os 3 triângulos possuem a mesma altura? Sim, verdadeiro. E letra E. Os 3 triângulos têm a mesma área? Não. A e C têm a mesma área e B tem área diferente. Então, falsa. Agora, a página, no caso, a 16, ela começa a ampliação e redução de figuras. E é fácil você reconhecer o que acontece. Repara o seguinte, dialogar e conhecer. Olha bem, na figura, considere que cada quadrado tenha uma unidade de área. Uma unidade de área. Observe as pintas de cada uma das joaninhas. Qual é a área de cada uma delas? Da pequena e depois da grande. A pinta é um quadradinho. Na joaninha pequena, é uma unidade de área. Na joaninha grande, se você observar, é 4 unidades de área, porque são 4 quadradinhos. Segundo, qual é o perímetro de cada pinta da joaninha pequena e da grande? Bom, se a área é uma unidade, quer dizer o quê? Cada dimensão do quadradinho é igual a 1. Na joaninha menor, são 4 unidades de comprimento. Na joaninha maior, 1, 2, 3, são 8 unidades de comprimento. Só você contar o contorno dessas figuras. 3. Qual é a área da região vermelha da joaninha pequena? É só contar os quadradinhos. Deu um total de 51 quadradinhos. Então, 51 unidades de área. Questão número 4. Descubra uma maneira de obter a área da região vermelha da joaninha
grande, sem contar os quadradinhos. Observe o seguinte, a joaninha pequena tem uma pintinha só, a grande tem 4, ou seja, a figura grande é 4 vezes a figura menor. Ou seja, então, se a figura menor tem 51 quadradinhos vermelhos, a figura maior vai ter 4 vezes mais. 4 vezes 51 dá 204. Ou seja, 204 unidades de área. Questão de número 5. Considere que cada quadradinho de malha a seguir tem 1 centímetro quadrado. Desenhe uma malha, um quadrado de perímetro 12 centímetros e, em seguida, reduza esse quadrado de modo que o lado dele crie um novo quadrado que meça 2/3 da medida do primeiro. Então, o primeiro passo aí, se você tem ali, sabe que cada quadradinho é 1 centímetro quadrado, e quer criar um quadrado que, no caso, tem 12 centímetros de lado, você vai fazer uma figura contando 12 espaços ao redor dela. Você vai criar o quadrado maior. Ok? Aí, próximo passo agora. Em seguida, reduza o segmento de modo que o novo quadrado meça 2/3 do quadrado menor. Gente, aí informação agora. Esses 2/3, o que ele quer dizer para mim em termos de redução? 2/3. Que 3 unidades da figura maior vão ser reduzidas em 2 unidades. Observe aí que a figura maior tinha 3 quadradinhos. Lá embaixo, ela foi reduzida para 2 quadradinhos. Ou 2 da menor está para 3 da maior. Isso quer dizer o quê? A maior tem ao redor, são 3 quadradinhos ao redor. 3 espaços. Eu vou reduzir toda ela a 2 espaços. É apenas isso. Então, continuando a questão número 5 aí, depois de montar os quadradinhos, o maior e o menor, e faz o seguinte, responda. Qual é a razão do perímetro do quadrado menor para o quadrado maior? Razão, no caso, é a divisão entre o segmento que ele pediu, menor e maior. Perímetro é a soma dos lados. A figura menor tem perímetro 8 e a maior tem 12. Então, a razão aí, no caso, é uma fração. A razão para você é uma fração entre 2 elementos. Então, ficaria 8 sobre 12, 8 dozeavos. Simplificando, daria 2/3, que foi o que ele pediu. Agora ele pergunta, qual é a razão da área do quadrado maior e o quadrado menor? O que é uma área de quadrado que nós vimos anteriormente? A área do quadrado é lado vezes lado. A figura maior tem área 9 e a menor tem área 4. A razão entre elas vai ser 4 sobre 9, ou 4 nonos. Esses 2 pontinhos aí, fração, divisão, para a gente é a mesma coisa na matemática, hein? Letra C. Com base nas observações, é possível afirmar que, em uma redução, os perímetros das figuras são proporcionais aos lados. E as áreas? Então, de acordo com o observado, é possível afirmar que os perímetros são proporcionais aos lados. Você pode ver que, da forma que eu falei, a diminuição, o aumento, eles foram proporcionais. Só que já a área, não. Tá? O fator de aumento, a redução ou a ampliação, ela influencia no perímetro. Só que na área, não. Tá? Guarda sempre isso. Questão agora de número 1, agora é com você. Tá? Ele fala o seguinte, o polígono ABCD, no caso, é um retângulo, representado ao lado é um retângulo. Determine a área e o perímetro do retângulo MNOP
redução, olha bem, redução de A, B, C, D, na razão de 3 para 2. Olha bem, razão de 3 para 2. O que isso quer dizer para mim em termos de matemática? Primeiro ele fala em redução. Redução para mim vai ser uma figura menor, mas redução na razão de 3 para 2. Quer dizer o seguinte, cada 3 centímetros da figura grande vai ser reduzida em 2 centímetros da figura menor. Ou até, se você quiser escrever, montar uma fração equivalente, vai ser a mesma coisa. Você pode pensar em montar uma fração equivalente. Tá? Ou uma redução 3 para 2, 3 sobre 2, dá 1,5. 1,5. Como é redução, basta você dividir cada segmento da sua figura por 1,5. Por exemplo, o CD é 15. 15 dividido por 1,5 vai ser igual a 10. O segmento BC é 9. 9 dividido por 1,5 é igual a 6. Então, para mim, a minha nova figura, o meu novo retângulo, o comprimento é 10 e a largura ou a altura é 6. Se fosse achar a área dele, 6 vezes 10 daria 60. 60 centímetros quadrados. Se eu fosse achar o perímetro, iria somar o contorno. 10 mais 10 mais 6 mais 6, que vai ser igual a 36. Então, é uma das formas de você poder fazer essa redução. Questão de número 2. Desenho que se pede na malha a seguir. Letra A, eu quero reduzir um quadrado na razão de 5 para 2. Repare uma redução de 5 para 2. Quer dizer o quê? A cada 5 quadradinhos, vou reduzir para 2. Reparem que a base dele tem 5 quadradinhos. Vai ser feita 2. A largura dele também tem 5. Vai se reduzir a 2. Então, a cada 5 quadradinhos, se reduz a 2. Na letra B, ampliação da linha na razão de 1 para 3. Ampliação é aumento. 1 para 3 quer dizer o seguinte, cada um tracinho vai virar 3. Olha bem ali. Tinha um tracinho na figura menor, a figura maior tinha 3. Depois, na horizontal, tinha 1, 2, 3. 3 vezes 3, 9. Vai ter 9. Então, quer dizer o quê? Ampliação de 1 para 3, cada um tracinho no segmento vai ser ampliado 3 vezes. Figura 3. Faça uma redução do triângulo na razão de 2 para 1. Quer dizer, redução é diminuição. Cada 2 espaços se reduzem a 1. Reparem que a base do meu triângulo maior tinha 4 espaços. Cada 2 espaços vai ser reduzido a 1. Então, ficaria 2. A lateral dele tinha 3 espaços. Eu reduzi a 2. Então, minha nova figura é essa, ok? Na página 21 agora, ele vai começar a revisão de todo o capítulo, todo ele, tá? Todo ele. Então, vamos bem rapidinho, para ver se termina o capítulo hoje ainda, tá? Questão de número 1 agora com você. Fala que a sala retangular tem 21 metros quadrados de área. A largura mede 3,5 metros. Sendo assim, qual vai ser o comprimento da sala? Se eu sei que para achar a área eu faço base vezes altura, eu acho a área. Nesse caso, ele me deu
Ele me deu a área e me deu também a largura. Como é que eu vou achar o comprimento? Basta dividir a área, no caso, pela largura. Então, 21 dividido por 3,5 é igual a 6. Então, quer dizer, o comprimento da sala é de 6 metros. Letra B. Quantos metros de moldura de gesso serão necessários para decorar o encontro das paredes com um teto? Nesse caso aí, o gesso seria o quê? Ele vai ficar ao redor da sala. Então, seria o perímetro da sala. Então, ficaria o quê? 3,5 mais 6, mais 3,5, mais 6, que foi perímetro. Então, daria 19 metros. Então, vai ser necessário 19 metros de moldura. Segunda questão. Determine o perímetro de um quadrado que tem 81 metros quadrados de área. Mas como se acha a área, no caso de um quadrado? A área de um quadrado é o lado vezes o lado. O valor é o mesmo. Que valor vezes ele mesmo dá 81? É 9. 9 vezes 9, 81. Então, esse meu quadrado tem 9 metros de lado. Como ele tem 4 lados iguais, quer dizer o quê? O perímetro dele é 4 vezes 9, que é igual a 36 metros. Terceira questão. Ao se triplicar a medida do lado de um quadrado, a área dele também será multiplicada por 9. Por que isso? Se você triplicar cada lado dele, a área dele é lado vezes lado. Então, se eu triplicar o lado, eu triplico os dois lados. Então, 3 vezes 3, 9. A área vai aumentar 9 vezes. Quarta questão. Para fazer um cartão de visitas, uma empresa decidiu que o layout do cartão seria uma redução exata do layout do seu papel timbrado, usado como correspondência. Sabendo que a área do papel é de 6 decímetros quadrados e que a área do cartão será de 37,5 centímetros ao quadrado. Qual será a razão entre o perímetro do papel e o perímetro do cartão? Primeira coisa, eu poderia achar a razão, como são quadrados, né? Eu vou achar a razão entre, no caso, as áreas. Como isso? Vou dividir as áreas. Só que as áreas, uma está em decímetro, a outra em centímetro. Isso não pode. Então, cada 1 decímetro tem 100 centímetros. Ou seja, 6 decímetros vai ser 600 centímetros. Então, 600 dividido por 37,5 vai ser igual a 16. Então, reparem bem, vai ser igual a 16. E nesse caso, 16 vai ser o quê? Lado vezes lado. Então, que valor vezes ele mesmo é igual a 16? É o 4. Porque 4 vezes 4 é 16, correto? Então, quer dizer o quê? Se a razão entre a área é igual a 16, a razão entre os seus perímetros, que são os lados, vai ser 4. Porque 4 vezes 4 é 16. A área é um produto. O perímetro seria a soma dos valores. Questão de número 1, para os seus conhecimentos, página 21. A embalagem ao lado possui um formato cúbico. É um cubo, dimensões iguais. Faça o que se pede. Calcule a área de uma das faces externas da caixa. Como a caixa é um cubo, as caixas são quadrados. Eu quero saber a área de um deles. Como o lado é 7 e é um quadrado, a área vai ser o quê? 7 vezes 7, 49. 49 centímetros ao quadrado. Depois, determine a área total das faces externas da caixa, desconsiderando sem contar com a tampa. Se você contar com a tampa, seria 6 faces.
Mas se eu não conto com a tampa, são apenas 5. Então, ficaria 5 vezes 49, que é igual a 245 centímetros ao quadrado. Questão 2. Um salão tem 12 janelas, todas de 1,80 m por 1,20 m. Calcule a área ocupada por essa janela. Então, como a janela é um retângulo, eu vou achar a área de uma delas. Então, 1,8 vezes 1,2 deu 2,16 metros quadrados. Isso cada uma janela. Como são 12 janelas, ficaria 12 vezes 2,16, que daria um total de 25,92 metros quadrados. Terceira questão. Em um retângulo ABCD de 13 por 8, foi traçada a diagonal AC. Qual é a área do triângulo formado? A área do triângulo formado vai ser metade da área do retângulo. Então, ficaria o quê? 13 vezes 8 dividido por 2. 13 vezes 8 dá 104. Por 2 dá 52 metros quadrados. Questão 4. Tem duas figuras, tem dois emojis. Determine a razão entre a área e o perímetro das figuras representadas a seguir. Depois escreva um texto explicando a estratégia que você utilizou. A figura menor, reparem que o olho dela é apenas um quadradinho. A figura maior é 9. Então, a razão entre as áreas é de 1 para 9. Cada um quadradinho vai aumentar 9 vezes. E a razão dos perímetros, se você observar, a figura menor, o perímetro é 4. Da figura maior é 12. 4 sobre 12, simplificando, daria 1/3. A razão dos perímetros dela é de 1/3. As estratégias de redução são pessoais, mas espera-se que você dê a sua conclusão. Tá? São muito pessoais. Mas espero que os alunos comparem a medida do quadrado menor, preto, das figuras, para obter a razão entre os lados e os perímetros. Em seguida, podem calcular a razão das áreas como quadrado de razão das duas figuras. Ou seja, a comparação aí depende das figuras. Você pode olhar que são ampliações e reduções. Se você olhar para o olho da figura menor, tem um quadradinho só. Da maior tem 9. Então, quer dizer, em relação à área, de 1 aumentou para 9. Cada um quadradinho vai aumentar para 9 vezes. Agora, em relação ao perímetro, é o contorno. Se você olhar um olho só, tem 4 lados. Se você olhar a figura maior, o contorno total são 12. Então, 4 para 12. Se eu dividir por 4, ficaria 1/3. Ok? Então, essa seria a razão de trabalho entre as figuras.